sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou Mateus, capítulo de número 7, verso de número 13 em diante. Nós vamos fazer leitura de 2 versos da palavra de Deus. Mateus 7, versículo de número 13. Graças a Deus. Aleluia. Mateus 7, verso 13. O texto da palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você pode dizer amém por essa palavra? Se sente, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos aqui trabalhando sobre as 3 advertências que são encontradas no texto de Mateus 7, versículo de número 13, onde o Senhor Jesus vai falar a respeito de 2 caminhos. Um caminho ele é apertado e o outro caminho ele é largo. Uma porta ela é larga e a outra porta ela é estreita, e o texto vai nos dizer que essa porta larga e esse caminho espaçoso levam à perdição. Porém, o caminho que é apertado e a porta que é estreita, ela conduz à vida. E nós estamos aqui caminhando por esse caminho apertado e a porta estreita. São 3 advertências, aonde que a primeira advertência nós falamos que nós não podemos andar por 2 caminhos. Vamos repetir isso aqui, diga assim: não posso andar por 2 caminhos. 1, 2, 3. Não posso andar por 2 caminhos. Segundo, não podemos seguir o fluxo da multidão. Vamos lá? 1, 2, 3. Não podemos seguir o fluxo da multidão. E a terceira advertência que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é que nós não podemos levar as bagagens extras, ok? Nós não podemos levar as bagagens extras. Diga assim: eu não posso levar bagagem extra. Eu não posso levar bagagem extra. Exatamente. Queridos irmãos, em uma viagem, há certo limite de bagagens. Se nós formos validar, em qualquer viagem que nós formos fazer, há certo limite de bagagem. Seja uma viagem que nós formos fazer de carro, uma viagem que nós formos fazer de ônibus, ou uma viagem que nós formos fazer de avião, qualquer local que nós formos fazer uma viagem, há um limite de bagagens. E quando excede este limite de bagagens, é tido como bagagem extra. As bagagens que excedem esse limite, elas são chamadas como bagagem extras. E a bagagem extra, ela é algo totalmente indesejado. Eu não sei você, mas alguém aqui já viajou com bagagem extra? Eu já viajei com bagagem extra. Não tem, eu acredito que todo mundo já viajou. A Silvânia falou que não. Hein, Jânio? Ela falou assim: eu não. A Silvânia, acho que ela manda um carro na frente só para bagagem, ela vai mais de trás.
E acho que todo mundo aqui já viajou com bagagem extra. E a bagagem extra, ela é complicada, porque ela se torna algo indesejável. Você tenta empurrar ela para lá, você tenta empurrar ela para cá. Agora imagina você viajar com uma prancha de surf, é uma bagagem, dentro do carro, onde as crianças têm que ir assim, torcida, e é horrível, bagagem extra é horrível. Eu esses dias atrás tive que fazer uma viagem, gente, de trazer os fogos lá de casa no meu carro, e se tornou uma bagagem extra. Por qual motivo? Porque ela não coube dentro do carro, eu tive que fazer uma adaptação na parte de cima, e isso é complicado, porque acaba atrapalhando até mesmo o trânsito. As pessoas que estão ao lado, você tem que andar com velocidade mais reduzida, atrapalha a sua visão, atrapalha as pessoas. Então a gente chega a uma conclusão, que a bagagem, ela é boa, mas quando ela tem o seu limite. Mas quando ela excede o seu limite, ela se torna uma bagagem extra. E toda bagagem extra, ela é indesejável. E nós vamos aqui aplicar isso sobre a nossa vida, que nesse caminho estreito e nessa porta estreita, não há espaço para bagagens extras. Pastor, não há espaço para bagagem? Mas é o limite correto. Agora aquilo que for extra, a gente precisa tirar da nossa vida, porque o caminho é muito apertado, a porta é muito estreita, e essas bagagens não vão servir para a nossa vida. Diga assim: eu não vou levar bagagem extra. Uma boa promessa para o ano que vai começar, hein? Eu vou profetizar que nesse ano que vai começar, as bagagens extras vão ficar tudo para trás, em nome do Senhor Jesus. Aquilo que incomoda, que tira a sua visão, que tira o seu foco, que atrapalha as pessoas, é indesejável. Às vezes é meu jeito, às vezes é minha fala, às vezes é meu comportamento, às vezes são minhas atitudes, às vezes é um posicionamento, às vezes é um olhar, às vezes é uma interpretação. Então aquilo que é excesso, em nome de Jesus, é extra, e isso não serve, não está servindo para você, e não está servindo para as pessoas que estão ao seu redor. Então aquilo que é extra a gente precisa remover, porque o caminho desse ano está se findando, mas ele continua apertado, ele continua estreito para a glória de Deus. E eu gostaria de aplicar esse texto, salientando os irmãos, que teve um homem na Bíblia, e esse homem aqui é tido como pai da fé. Quem sabe o nome dele? Abraão. Abraão foi o pai da fé, e Abraão, Jorge, correu o risco de trazer uma bagagem extra. Imagina eu e você. Eu gostaria de te levar ao livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12, a partir do verso de número 10. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 10. Por gentileza. Gênesis 12, versículo de número 10. Aleluia. O texto diz assim, Gênesis 12, 10. Vira assim, isso, vira mais. Só a base do ventilador. Bom, muito obrigado. Gênesis 12, 10. O texto diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Diga assim: Abraão desceu. Então aqui nós estamos vendo a descida de Abrão. A descida de Abrão. O texto diz que ele desceu para peregrinar ali, porquanto a fome era grande naquela terra. Só que aqui nesse texto nós não vemos nenhuma petição de Deus
para que Deus dissesse para Abraão: Abraão, eu quero que você vá ao Egito, eu quero que você desça ali, porque ali no Egito eu vou te sustentar, vou te dar provisão, vou te dar recurso. Não tem isso. Os versículos anteriores vai dizer que ele invocou o nome do Senhor. O verso de número 8: e moveu-se dali para a montanha do lago oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Porém o Senhor não deu direção para Abraão descer para o Egito. Então Abraão desceu para o Egito por conta e risco. Abraão desceu para o Egito por conta e risco. E por que ele desceu para o Egito? Porque o texto vai dizer que houve fome naquela terra. Então Abraão, ele foi buscar recursos em outras nações. A primeira descida do homem aqui, a primeira descida de alguém, é ele tomar decisões por si mesmo, sem consultar a vontade de Deus. Marca isso na sua vida. A gente começa a descer, não é quando o pecado acontece. A gente começa a descer, não é quando o pecado é gerado e dá à luz. A gente começa a descer quando a gente não passa no altar e pergunta para Deus se aquilo que a gente pretende fazer é da sua vontade. Abraão começou a descer porque ele passou no altar e não ouviu a direção de Deus, porque teve fome. Ele tomou decisão própria. Primeira descida desse homem, desceu ao Egito. E os irmãos sabem que o Egito não tem uma boa simbologia na Bíblia. Quem governa o Egito é Faraó. Faraó é uma representação de Satanás, e o Egito é uma representação do mundo. Então Abraão, ele está descendo para buscar recurso onde não devia. Ele poderia descer se Deus mandasse ele descer. Você quer ver uma transição? O Senhor, ele aparece a Isaac e fala: Isaac, eu não quero que você desça ao Egito. Gênesis 26. Só que para Jacó, o que o Senhor vai falar? O Senhor vai dizer: não, você pode descer ao Egito. Então Abraão, ele desce por suas concepções. Para Isaac o Senhor fala: não é para descer. Mas para Jacó o Senhor falou o quê? Você pode descer. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus para saber qual que é o tempo que a gente precisa atuar. Eu costumo dizer que a gente precisa sentir o embalido das águas, irmãos. A igreja está vivendo em dias difíceis, em dias terríveis, aonde não está sentindo o mover das águas de Deus e não sabe quais decisões que precisam tomar. É por isso, olhe para cá em nome de Jesus. É por isso que a gente dá gabinete atrás de gabinete para crentes que não têm direção de Deus. Pastor, qual que é a direção de Deus para mim? Eu não sei, irmão. Porque a direção de Deus, ela é conquistada pelo caminho da comunhão. Então você não vai ganhar a direção de Deus pedindo para alguém orar pela sua vida. Amém por isso? Pastor, então como eu ganho a direção de Deus? Estabelecendo comunhão. Aí no altar da comunhão, o Senhor vai te dar a direção que eu estou sentindo de Deus. Então, em vez de eu ficar procurando o profeta A, o profeta B, fazendo a campanha A, fazendo a campanha B, pegando envelope A, pegando envelope B, eu preciso ir para onde, irmãos? Eu preciso estar no altar da intercessão. E eu quero profetizar isso aqui na sua vida, que nesse altar que você vai ter de comunhão, o Senhor vai falar: é isso que você precisa fazer. Quem está no altar tem direção da parte de Deus. Quem está no altar tem direção e não fica enganado. Então, se na sua vida você está se sentindo assim: pastor, eu estou sem direção, Deus está falando: volta para o altar hoje. Porque no altar tem direção. Eu nunca vi o altar não ter direção. Toda vez que eu fui para o altar me deu direção, né? Mas eu sempre o altar me deu direção. Essa
certo, porque às vezes eu quebrei perdido sem saber o que fazer, mas a culpa não era de Deus, a culpa era minha, porque eu tinha rompido o lugar do altar. Aí eu voltei para o altar, a direção começou a voltar. Aleluia. A gente precisa ficar no lugar do altar. Então a primeira descida desse homem aqui não foi quando ele pecou, porque ele vai pecar, irmão. Ele vai pecar, ele vai mentir, ele vai dizer uma meia verdade, que é uma mentira completa. Ele vai colocar sua mulher em risco na mão de outro homem. Olha aonde um homem chega, o nível que ele chega. O pai da fé, Abraão, vai colocar sua mulher na mão de um outro rei, porque ele vai dizer que ela não era esposa dele, porque ele ficou com medo de perder a vida. Ele defendeu a sua vida, mas perdeu a sua integridade diante da sua família. Olha isso. E o que mais uma mulher precisa? O que mais uma mulher precisa, pastora? Ser protegida, não é isso? Uma mulher nada mais precisa o quê? Ser protegida. Então a palavra vai para os varões hoje aqui, que aqui são casados, né? Proteja sua mulher, irmão. Eu protejo minha mulher até das minhas filhas. Protejo, que às vezes elas vêm querer levantar a mão. Eu falei, está tirando? Não pode. Eu protejo. E se alguém de fora, outras pessoas, a mulher ela precisa se sentir protegida. A proteção ela vem do homem. São 3 P's. Eu falei dos 3 dele, né? Agora 3 P's, né? O homem ele tem a proteção, mas o homem também ele tem a provisão. Não é verdade? O homem ele também provê. E eu não estou falando de dinheiro, pelo amor de Deus. A provisão ela abrange tudo. A provisão ela abrange amor, ela abrange cuidado, ela abrange carinho, ela abrange respeito. A provisão, eu não ia nem falar disso, mas vocês ficam me provocando, eu já estou partindo para o outro lado, tá? Então, irmãos, vamos cuidar para que a gente não desça para o Egito. Deus usou o pastor e já falou, nesse final de ano aqui, um monte de gente que está se perdendo, irmão. Parece que é repetição, parece que é triste isso. Estão descendo para o Egito por causa de um dia, de uma festa, de uma noite. Descendo para o Egito por causa de um momento. É gente que a gente vê postando certo tipo de coisa que dá agonia na alma. Eu disse para minha filha, se o Espírito de Deus fica assim, com esse tipo de pessoa que pode, se eu fico assim, imagina o Espírito Santo. Fala de um momento, de uma hora. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos ficar no altar, porque no altar tem direção para a nossa vida. Pastor, quero começar o ano de 2025 bem. Eu quero que você comece muito bem, mas não tem outra maneira de começar 2025 bem se nós não começarmos nos pés do Senhor Jesus, no altar, irmão. Eu me lembro que quando chegava a virada de ano, o meu pastor já falava, nem marca nada, hein? Eu falava, mas por quê? Nós vamos passar no monte em oração. Dava dia 31, 11h45 ele passava na minha casa. Dava meia-noite, a gente pisava no monte, os fogos começavam a estourar. E a gente iniciava o ano aos pés do Senhor Jesus. Irmão, quão bem isso fez para a minha casa? Por que a gente mudou tanto? Porque a gente quer as belas roupas e todas as coisas e esquece que o primordial, Alex, a sabedoria está nisso, na simplicidade de começar da maneira bem, é claro. E ele sempre dizia isso para mim, filho, roupa boa você pode vestir o ano inteiro. Eu não quero que você venha só ao final do ano, no Natal. Eu quero que você ande bem vestido o ano inteiro. Isso que é prosperidade. Posso ouvir o glória a Deus? Isso que é a verdadeira prosperidade. Aí a gente vive desenfreado, irmão. Pastor, o senhor está? A gente está dando no fluxo da multidão, gente. Não quero isso aqui para essa igreja, não quero isso para minha casa, não quero isso para a sua vida. Não quero que você ande no fluxo dessa multidão, porque senão essas coisas vão te embaraçar. Aí talvez você não pode comprar aquilo que você tanto planejou, aí já se decepciona. E se decepciona não com você, mas se decepciona com a igreja, com Cristo, com todo mundo. Nada mais serve, nada mais presta. Jesus amado, que Deus guarde a nossa vida, nosso coração, para a gente não descer do Egito e tomar decisões erradas.
Meus irmãos, aleluia, eu sinto Jesus nessa palavra, viu? Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós não devemos levar as bagagens. Abraão desceu em Gênesis 12, 10. Aí vai comigo ao 13, capítulo 13, verso 1. Gênesis 13, 1, o texto diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito. Olha que notícia boa, né, irmãos? No 12, 10 ele desceu, e desceu ali sem a orientação de Deus. Não tem essa orientação de Deus para ele no verso 8 e no verso 10 do Gênesis 12, que ele estava no altar. E do 10 até o versículo de número 20 foi um dos piores momentos da vida de Abraão, irmão. Foi um dos piores momentos, porque você não vê altar. Você não vê altar. Só que aí o texto vai dizer no verso de número 13: subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha, e com ele Ló. Só que aqui o texto, quando vai descrever que uma pessoa é muito rica, Jorge, ela não precisa descrever o que a pessoa tem, porque a pessoa só pode dizer assim: essa pessoa era muito rica. Você já entende que ela tem muitos recursos. Só que o texto é sugestivo. O verso de número 2 diz: e era Abraão muito rico em. Aí vai salientar em que ele era rico. Vai dizer que ele era rico em gado, prata e ouro. Só que o que é mais precioso na vida de um homem não é o gado, a prata e o ouro. O que é mais precioso na vida de um homem é a presença de Deus. Só que a presença de Deus, quando foi para o Egito, Abraão deixou o altar de lado. E muitos anos se passaram aqui. Só que o verso de número 3 se inicia. O texto diz: e fez as suas jornadas do lado sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda. Abraão está voltando aos princípios da sua origem. Olha que coisa linda. Entre Betel e Ar. Olha o verso 4: até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar, irmãos, que algumas pessoas podem até ter tido um desvio na sua mente e querer descer para o Egito, mas o Espírito de Deus vai resgatar ela lá agora, em nome de Jesus, e vai dizer: teu lugar é no altar, né? O teu lugar é no altar, é lá para você invocar o nome santo do Senhor. É lá. O Egito não vai dominar a tua mente, Abraão, não vai. E todos estão sujeitos a isso, a ter um desvio da mente lá para o Egito. Mas o Senhor, pelo seu Espírito, vai resgatar os nossos parentes, nossos amigos e os obreiros dessa igreja aqui também. Se porventura o Egito seduziu, o Senhor pode ir lá. O Senhor pode ir lá. E o texto diz que quando ele volta para o altar, irmão, aí a direção de Deus começou a voltar para a vida dele. Tudo começou a voltar, né? Só que eu não estou falando de bagagem. Aí a bagagem ele traz. Dessa que ele sobe do Egito, ele traz a bagagem consigo. E aonde aparece a bagagem? Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16, Gênesis 1, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Agar era a bagagem extra de Abrão. Vocês se lembram que Abrão, quando ele saiu para peregrinar para o Egito, ele estava numa viagem em família?
Ele e a sua esposa viajando em família, e o texto vai dizer que quando ele desce para lá, ele está junto de Ló. Quando ele retorna, coloca um gado, muitas coisas, só que de repente aparece uma mulher no texto, e essa mulher aqui, o texto vai dizer que ela era egípcia. E aonde que ela veio? Ela veio lá do Egito, na descida de Abrão. Então, quando Abrão desceu ao Egito, essa mulher, o faraó ofereceu ela para Abrão, e Abrão aceitou. E ela veio aonde? Ela veio na bagagem de Abrão. O problema foi que eu disse a vocês, toda jornada ela necessita de bagagens. O problema é quando essas bagagens se tornam bagagens extras. E Agar veio como uma bagagem extra na vida de Abrão, mas foi, como o Senhor sabe disso, pelo desenrolar da história. O problema é que a gente não tem a direção de Deus para descer, aí desce, aí tem que esperar o desenrolar da história para saber se a bagagem é extra, ou a gente pode diante do altar e dizer: Senhor, e aí? Essa bagagem aqui está extra ou não está? É escolha. Ou a gente está descendo sem direção e trazendo bagagem, e aí o desenrolar da história vai mostrar, é bagagem extra. Por que eu sei que é bagagem extra? Porque Agar, ela vai se colocar no lugar de Sarai, porque Sara pede para que ela tenha um filho com Abrão, precipitadamente. E você sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar, assumir a posição de Sarai. Ela fala: não, agora eu estou grávida. Ela começou a menosprezar sua senhora. Ou seja, ela começou a causar rivalidades. Então uma bagagem extra é aquela que traz consigo pesares, traz consigo peso, pesares, desconforto. Agar, ela começou a criar rivalidade entre Abrão e Sarai, e Sara, no caso, começou a criar rivalidade, e não parou por aqui. Para saber que a bagagem era extra, ela teve um filho, e ela colocou o nome do seu filho de Ismael. Só que o filho da promessa também chegou. Abrão teve um filho com Sara, avançado de idade, e colocou o seu nome de Isaac. Sabe qual foi o problema? A história se desenrolou e a bagagem começou a ficar mais pesada, porque aquele problema que estava entre os pais agora estão sobre os filhos. São rivais. Agora Ismael está levando uma com Isaac. Que é isso? Está me tirando, eu que sou dono da promessa. Ele começou a criar rivalidade. A família virou uma família em rivais, contendas. Por qual motivo? Por causa de uma descida ao Egito. E nós vamos ver as consequências dessa descida. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Por favor, Marião, projeta aí para a gente. Gálatas 4, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai descrever para a gente a despeito deste cenário. Porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? Dois filhos, um da escrava e outro da livre. O próximo. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por causa da promessa. Até aí, Maria, está ótimo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, sabe o que? Ismael é filho da carne. Ismael foi filho da precipitação de Abraão e de Sara. Deus tinha dito para Abraão: não, eu vou te dar uma descendência, a sua descendência vai ser assim. Só que a precipitação, do mesmo modo que Abraão precipitou-se em descer para o Egito, agora ele está se precipitando novamente
precipitado, irmão, a gente gera na carne. Quando a gente é precipitado em palavras, quando a gente é precipitado em pensamentos, quando a gente é precipitado em atitudes, a gente gera na carne. Abraão tinha a promessa, mas não esperou a promessa. Ele se precipitou, gerou na carne. Então, irmãos, que Deus guarde o nosso coração, para que a gente não age com uma precipitação em palavras, precipitação em julgamentos, precipitação em pensamentos, precipitação em atitudes, porque todas as vezes que a gente precipitar indevidamente, a gente vai estar gerando na carne. E Ismael nasceu, irmão, pronto, não tem mais como voltar atrás. Nasceu. Não tem como mais voltar atrás. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que Isaac, ele é o filho da promessa. Agora eu também quero ministrar sobre a sua vida. Gostaria muito. A Bíblia diz que Deus revelou a Cristo na plenitude dos tempos. O que é isso? Deus aguardou os profetas virem, anunciarem a Cristo. Depois que os profetas passaram, a plenitude do tempo chegou, e quando a plenitude do tempo chegou, o Verbo vivo se encarnou. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele se encarnou, ele se fez homem. Porém, Deus, o soberano, ele está acima do tempo. Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Porque ele está falando assim, debaixo do céu. Por quê? Porque acima do céu não tem tempo. Acima do céu é atemporal, é a habitação de Deus, é onde Deus reside. Deus não está preso ao tempo. É por isso que ele era, é por isso que ele é, e é por isso que ele há de ser. É por isso que é ontem, é hoje e será eternamente. Deus esperou a plenitude dos tempos chegar para manifestar a Jesus. E eu e você não quer esperar? Deus esperou a plenitude dos tempos só para poder revelar a Jesus. Irmão, e a gente não dá conta de esperar um pastel fritar. O dono do tempo, que está sobre o tempo, que manda no tempo, esperou. Falou: quando a plenitude do tempo chegar, eu vou revelar o meu filho. E a gente, comedor de arroz e feijão com cuscuz, não tem nem relógio no braço para controlar o tempo, e não quer esperar. Só que Abraão entendeu o tempo da promessa, e ele esperou. E quando Abraão esperou, Sara gerou o filho da promessa. A palavra de Deus, pastor, pega no seu coração. Se você esperar aquilo que Deus está te prometendo, você não vai gerar na carne, mas vai gerar segundo as promessas de Deus sobre a sua casa, a sua família, o seu lar e a sua vida. Irmão, e a promessa de Deus que foi Isaac gerou nações e nações e nações e nações. Pastor, mas qual que foram as consequências? Eu te falo. Ismael, ele foi gerado pela carne, sim ou não? Sim. Segundo Paulo, ele foi gerado pela carne. Quem foram os descendentes de Ismael na atualidade? Os árabes. Os árabes são a descendência de Ismael. E desses árabes aqui, apareceu um homem, Mário, no 6º século depois de Cristo, 1800 anos depois de Ismael, depois de Isaac, apareceu um homem chamado Mohammed.
ou Maomé, que talvez você conheça melhor. E esse homem que era descendente de árabe, chamado Maomé, ele fundou uma religião. E que religião que é essa? Islã, onde a gente conhece como islamismo. O maior opositor de quem? Do judaísmo. Um filho gerado na carne pela precipitação gerou uma religião chamada Islã, que é descendente dos árabes, fundada por um homem chamado Maomé, e hoje são os maiores perseguidores. Hoje a guerra que tem é de quem? Do Islã, que é comandado ali completamente. Só que do outro lado nós temos quem? Isaac. Isaac, ele foi gerado pela promessa, e a descendência de Isaac é quem? Os judeus. E dos judeus vai nascer quem? Cristo Jesus, que fundou a religião chamada cristianismo, da qual hoje nós fazemos parte para a glória e louvor do nome do Senhor. Pastor, e qual que é a conclusão? Se nós não vigiarmos, nós vamos nos precipitar e descer, e nessa descida podemos gerar algo irreversível. Pastor, mas Deus não tem promessa na vida de Ismael? Tem, formar dele uma grande nação para Ismael, e formou uma grande nação. Mas a problemática foi que as consequências ficaram e estão aí até hoje. Quem se lembra de 2011? Torre chamada World Trade Center, as Torres Gêmeas, ordenada por Osama Bin Laden, regida por uma religião do Islã, funde com os prédios e as duas torres caem. Eu não sei quantas pessoas foram dizimadas. Até hoje existe guerra na faixa de Gaza por causa de uma precipitação de alguém. Neste caminho estreito, nesta porta apertada, a palavra de Deus é: as bagagens extras não poderão te acompanhar. O ano vai se iniciar, irmão. E eu quero, antes de finalizar esse ano, eu já quero deixar as bagagens extras para trás. Quero deixar para trás. Como Abraão errou, eu também errei, você também errou. Mas persistir no erro, minha mãe dizia que era burrice. Persistir no erro, aí se torna uma burrice. Ismael é o filho que Abraão fez. Isaac é o filho que Deus deu para Abraão. Pegou a diferença? Ismael é o filho que Abraão fez. Isaac é o filho que Deus deu para Abraão. E eu estou profetizando, irmão. Não sou profeta de final de ano, que Deus me livre disso aí. Diga Deus me livre, irmão, 3 vezes ainda. Mas o que eu quero profetizar na sua vida é algo sugestivo e muito simples. Que aquilo que nós estamos decididos para fazer sem Deus, na obra de Deus, vai ser gerado na carne e pode ter consequências duras e graves. Mas aquilo que Deus tem para dar para essa igreja como promessa, aleluia, vai ser gerado na base do tempo. Na base do tempo. E alguém está até pensando: mas pastor, está demorando para o tempo chegar. Vai segurando aí, Sara, porque está sendo gerado dentro. Do lado de dentro está sendo gerado. E quando for gerado, Alex, vai ser lindo. E ele vai ser motivo de sorriso. O nome dele é Isaac. Sorriso, alegria, felicidade. E Sara vai ninar o menino assim, aleluia. Isaac. Qual que é a aplicação? Existem bagagens que nessa jornada nós não deveremos carregar. Qual que é a bagagem essa que você tem carregado até o dia de hoje? É sugestivo para hoje, aleluia. Eu sinto Deus nessa palavra. É sugestivo para hoje a gente deixar essas bagagens para trás.
reflita. O que você precisa deixar essas bagagens para trás? A segunda aplicação é: existem lugares que nós não devemos descer, e existem amizades que nós não deveremos fazer. Eu aplico isso aqui. Existem lugares que nós não deveremos descer, e existem amizades que nós não deveremos fazer. Abraão desceu para um lugar que era uma promessa de descer, mas não era o tempo. Não era o tempo de Abraão descer. Não era o tempo de Isaac descer. Era o tempo de Jacó descer. Jacó, quando desceu, ele desceu na direção de Deus, interpretou o sonho de Faraó, ele se tornou governador de todo o Egito. Ele se assentou por vezes na cadeira ali, próximo do Faraó. Faraó estava na cadeira, mas era ele quem regia, era ele quem dava as direções, tudo porque ele esperou o tempo certo. Então nós não podemos descer fora do tempo. Existem lugares que nós não podemos descer. E um segundo plano: existem amizades que nós não poderemos manter. Abraão foi manter amizade lá com o faraó do Egito, quase perde a mulher dele, irmão, e ainda mandou uma bagagem para ele extra na sua viagem. Então decida-se. Você vai começar o ano, você vai começar a semana, amanhã é uma nova oportunidade para o final de semana, um novo dia que se inicia, coisas novas virão. Então decida que nessa jornada tem bagagens que não dá para levar. Amém? Por favor, fique de pé.